Maria, doutorado em Educação pela USP, foi vice-diretora do Instituto de Biociência da Unesp 2015 a 2019, atualmente professora do Departamento de Educação, vai falar um pouco sobre a importância da organização acadêmica. Isso aí. Muito obrigado, Vitória. Obrigada. Agradeço, Lucas, pelo convite que me foi feito, agradeço o acolhimento de vocês. Como eu já havia falado outras vezes que aqui estive, é muito gostoso estar na matemática. Estou aqui há 2 anos no curso de matemática, né? Eu trabalho com praticamente todas as licenciaturas aqui do campus e eu estou há 2 anos com a matemática. Tem sido uma experiência extremamente enriquecedora para mim. Eu tenho aprendido bastante com a galera da matemática. Agradeço a presença dos meus estudantes da graduação, que na verdade eu estaria na aula com eles agora, então eles estão aqui dando uma força para mim, entendeu? Né? Então, estou sempre junto. Eu também queria agradecer a presença dos professores, mas também dizer para eles que todas as vezes que eu tive o prazer de trabalhar com eles em várias situações, eu sempre tive muito carinho, acolhimento, e isso faz uma diferença enorme quando você trabalha em cursos que não são o seu de origem, tá? Então eu queria agradecer muito, né, as pessoas que, de uma forma direta ou indireta, sempre me acolheram. E estar num curso que não é seu de origem é sempre um desafio também, porque você precisa aprender a linguagem, o trabalho, e como é que esse curso pensa e trabalha a questão do conhecimento. E nessa perspectiva a gente tem que estar aberto para aprender. E não simplesmente dizer como é que os outros vão pensar e fazer ciência. Então, por não saber, por também não ter domínio de muitos saberes, me sinto muito acolhida na perspectiva de dizer que eu não sei, que estou disposta a aprender se vocês tiverem a paciência de também me ensinar. Me pediram então que eu falasse um pouco daquilo que eu pesquiso já fazem alguns anos, e durante a minha vida toda eu fui professora em todos os níveis de ensino, e sempre me preocupei muito com a qualidade da docência. Nos últimos anos da minha vida, nos últimos pesquisas que eu tenho feito, eu me voltei então para a pesquisa no ensino superior. Trabalhei muito na educação básica, mas aí me dei conta que eu gostaria imensamente de trabalhar com a formação de professores. E desde então, já faz uns 20 anos que eu trabalho, então, mais especialmente com a perspectiva da formação de professores na educação básica, e nos últimos anos, mais recentes, 10 últimos anos, eu trabalho com a formação do professor universitário. E quando eu falo professor universitário, a gente começa a pensar que esta problemática é ainda maior. Haja visto que quando a gente se constitui docente na universidade, muitas vezes os professores universitários que estão nas universidades, e aqui eu não me refiro apenas à Unesp, mas quando eu falo ensino superior, eu estou me referindo a várias universidades, muitas vezes eles se deparam com o exercício da docência porque eles acabaram realizando um concurso. E aí, de repente, eles dizem, virei professor, porque eu assinei um contrato. Não, você não virou professor porque você assinou um contrato. Você precisa aprender a se constituir docente universitário para que você adentre esta carreira. E fazer isso não é simplesmente eu ligar uma luz ou ligar um botão. Eu tenho que apreender como é que a gente desencadeia uma profissionalização neste campo, que não pode se caracterizar apenas como um processo de eu simplesmente passar aquilo que aprendi para o outro. Porque aí eu vou discutir com vocês uma outra concepção, que é aquilo que eu entendo sobre a capacidade que nós temos que ter como professores de exercermos a profissão a qual nós assumimos, que é justamente o exercício da docência. E entender a docência não apenas na perspectiva daquele que dá aula. Eu odeio esse nome, eu odeio esse verbo, dar aula. O que você faz? Eu dou aula, tá porra nenhuma. Desculpa, eu já começo a falar palavrão. A perspectiva de um processo de construção de docência, a perspectiva de você, como é que eu construo conhecimento com o outro, se dá justamente no processo de como é que a aula acontece. E para que a aula aconteça, não é simplesmente eu chegar e falar. E simplesmente o outro apreende ou entende. E essa interface de se estabelecer com o outro é que aí o processo de aula pode vir a ser construído e de fato acontecer. Estou brincando com a minha turma que eu praticamente trabalhei 1 ano com essa galera. Eu nunca dei aula usando da cachorro. Estou usando pela primeira vez com eles. Eu sou muito ruim com isso. Então eles vão me avaliar depois, vão perceber que realmente eu sou péssima. Porque às vezes eu vou falar, eu já falei, eu falo, já falei. Quer dizer, então isso às vezes me amarra mais. Mas eu deixei mais estruturado até para deixar depois se alguém tiver interesse.
para vocês entenderem como é que eu fui caminhando um pouco nesse processo, como é que eu construo algumas informações, para que vocês, o que eu quero daqui hoje é que a gente possa construir, pensar, fazer algumas reflexões, certo? E a partir daí, quem sabe, a gente possa avançar. Eu fico feliz que eu estou aqui num programa de pós-graduação, cujo foco de vocês, a grande maioria de vocês aqui, que estão na pós-graduação, vocês estão dentro de um programa que trabalha educação matemática. Então, que alegria estar aqui na perspectiva de eu ver que uma galera, ela pode não focar no ensino, mas ela foca na educação. Mas focando na educação matemática, eu penso que a minha fala vai estar muito mais próxima de vocês, no sentido de fazer com que vocês também aproveitem esse momento, até mesmo para pensar a pesquisa, mas também pensar que futuramente, é isso que eu aposto, vocês podem vir a se tornar professores universitários. Eu confesso a vocês que nesses anos todos que tenho trabalhado com essa temática, eu tenho investido em vocês. E infelizmente, com muita tristeza, eu afirmo que dependendo dos anos de experiência que muitos de nós temos como professores universitários, a gente parece que fica tão engessado das certezas que temos pelos anos de experiência que temos, que isso para mim não é uma lógica nada saudável. Se não adianta eu ter experiência, se eu não a ressignifico e não questiono esta minha experiência, porque senão apenas eu produzo aquilo que eu fiz, ou que eu venho fazendo, e no meu ponto de vista isso não acresce. Eu aposto, muitas vezes eu apenas reproduzo, mas eu exijo que o outro construa. Então, eu invisto em pessoas que estão em processo de formação e que têm intencionalidade de se tornarem professores, também universitários, que também adentrem a educação básica, onde a gente precisa também de excelentes professores, assim como eu preciso no ensino superior também, em todos os níveis de ensino, não só na área da matemática. Fique tranquilos. Na educação nós também precisamos de excelentes professores. Na física, na biologia, na medicina, na engenharia, nós precisamos de excelentes professores. Vamos lá. Aí eu posso falar demais, porque pô, ótimo. Então vai. Então assim, como eu trouxe para vocês, docência, a pessoa pensa que é fácil. Docência é um dos exercícios profissionais mais difíceis que existem. Por que é difícil? Porque eu trabalho com pessoas, as pessoas são diferentes, elas têm histórias diferentes, elas têm contexto sociocultural diferente, elas têm experiência diferente de vida. E apesar de eu ter 30 anos de experiência, são 30 pessoas, são 30 cursos, são 30 turmas, são 30 e 30 e 30 e 30 e se multiplica e diminui. E parece que a resposta que eu tenho nunca deve ser a mesma, mesmo que seja para o mesmo. E essa complexidade toda nos angustia, e muitas vezes a gente tem que fazer um exercício difícil o tempo inteiro, tomar decisão, e é na hora, porque o desafio está próximo. É uma pergunta que a gente não consegue responder, é um afrontamento que a gente não sabe lidar, é um problema seríssimo de um aluno que traz, é a sua insegurança de saber o que dizer e como dizer, é a sua fragilidade da docência, eu não saber como planejar, é me esconder atrás da avaliação. Então, esse exercício é extremamente complexo. Se alguém me disser que ser professor é fácil, não é. Não é. E a gente tem que fazer o tempo inteiro trabalhar em cima da insegurança. E aí a gente é um professor que tem que produzir saberes. Por que é difícil ser professor no contexto universitário? Porque nós podemos ter os títulos que temos. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, 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 pós-doutorado. Isso não te qualifica para exercer docência na matemática. Apenas. Eu não estou dizendo que não te ajuda. Claro que te ajuda. Porque você vai ter um conhecimento específico da área que um bom professor precisa ter. Porra, um professor precisa saber o que ele ensina. Caramba. Mas isso não significa que ele saiba ensinar o que ele sabe. Existe uma diferença enorme disso. E a gente precisa entender isso.
E é isso que eu trago pelo discuto. Quais saberes docentes nós, professores de matemática, precisamos apreender para que possamos ser, de fato, bons professores de matemática? Apenas o conhecimento específico não apenas te segura, cara. Quantos de vocês tiveram professores que eram excelentes no conhecimento? Que sabiam até mais do que os livros, que sabiam identificar nas estantes das bibliotecas o livro tal, página 73, parágrafo 5. Mas muitas vezes não sabiam ensinar todo este conhecimento maravilhoso. E isso, no meu ponto de vista, é um divisor de águas. É um divisor de águas que vai nos fazer pensar que muitas vezes aquilo que nós sabemos, a gente sabe pra gente. Mas tudo bem, desde que eu não assuma a docência como profissão. Porque eu devo partir do princípio que o meu ato profissional é professar, é ensinar. Aí, para mim, a gente começa a conversar daqui. Eu sou professor. Meu ato profissional é desencadear o processo daquilo que eu chamo de ensinagem. Só que quando eu falo processo de ensinagem, eu já estou dizendo que eu quero um processo de ensino onde o aluno constrói conhecimento. Não sou eu que vou simplesmente passar este conhecimento. Então eu estou passando para vocês uma perspectiva outra. Ensinar matemática não pode ser apenas a ideia de que eu preciso transmitir o conhecimento. Se eu transmito conhecimento, eu trago uma dimensão de ensino na ideia de o aluno deve receber a informação que eu estou ensinando, que eu estou passando para ele. Logo, quando eu for avaliar este aluno, eu vou avaliar o quê? A capacidade deste aluno de absorver ou representar aquilo que eu transmiti. Gente, eu sei que no contexto do ensino de matemática, a questão da linguagem matemática é a base para a nossa discussão. Não estou discutindo que a linguagem não é fundamental. Não estou discutindo que o exercício de fazer operações de qualquer ordem que seja, não seja fundamental. Eu respeito a linguagem matemática. Eu respeito a forma de construção desse conhecimento que vocês realizam, que é diferente da minha área de conhecimento e, consequentemente, eu preciso respeitá-la também. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando nós somos professores, independente do nível do ensino, nós temos que entender como é que o processo de ensinar alguém alguma coisa é fundamental para que a minha ação pedagógica, por isso que a minha fala hoje tem a ver da minha organização do trabalho pedagógico que eu, professor, vou desencadear. Se eu não souber a diferença, se eu não estiver claro qual é a concepção de ensino a qual eu estou me pautando, vai ficar extremamente fragilizado aquilo que eu chamo de uma prática pedagógica. Se eu afirmo que ensinar alguém alguma coisa é o ato de transmitir conhecimento, a minha ação pedagógica inteira vai ser exatamente no exercício de transmitir o conhecimento. Eu sou geração, recebi conhecimento. Recebi. Só fui tentar entender a construção depois de mais velho. Mas não tive uma educação onde eu fui convidada a pensar sobre, a questionar o quê? E a refletir onde? Então, se nós não tomarmos cuidado, aquilo que nós ensinamos, pela maneira como fazemos, é totalmente oposto daquilo que a gente prega.
aquilo que a gente ensina. E nós que somos professores, também nos cursos de licenciatura, temos que tomar um cuidado ainda maior. Porque muitas vezes eu ensino aquilo que eu não sou professor. Eu sou professora de didática. É muito fácil chegar para um aluno meu e falar: você tem que cuidar da relação professor-aluno, você tem que estabelecer a relação com o contexto sociocultural, você precisa fazer com que haja a construção, um espaço de construção de conhecimento, você precisa saber fazer planejamento, você precisa utilizar a avaliação com competência, você não pode se esconder através de avaliações. Isso é exatamente aquilo que eu digo para não ser. Todos nós temos esta responsabilidade. E também não adianta ser superficial, hein? Porque isso está na... Isso que eu estou explicando para vocês estão nas mínimas coisas, que muitas vezes elas não precisam ser nem ditas. Elas são percebidas. Elas são sentidas. Está vendo? Eu esqueço esse negócio. Já falei muito. Dá um desconto. Vai. Aí, eu fiz esse exercício com os alunos da graduação comigo. Eu pedi que eles tentassem elaborar para mim quais seriam os saberes docentes dos professores. Eles, enquanto professores de matemática da educação básica, que conhecimentos eles teriam que aprender? Que habilidades eles deveriam ter? E que atitudes profissionais de bons professores de matemática eles precisariam construir? Gente, foi doído para eles. Porque muitas vezes a gente se depara com conhecimento específico, muitas vezes a gente se depara até mesmo com exemplos. E a gente tem que superar esses exemplos, que às vezes são exemplos são contra-exemplos de uma docência decente. E a gente precisa ficar o tempo inteiro pensando muito sobre isso. Gente, principalmente no contexto universitário, nem tanto para vocês que estão fazendo todo um processo de formação para o ensino, para a educação, eu vejo que vocês já têm isso muito mais enraizado e fico extremamente feliz. Mas quando eu faço essa discussão com alunos da pós-graduação, aqui mesmo, ou mesmo quando eu vou discutir com os estudantes de outras pós-graduações, ou quando eu trabalho com professores de engenharia, medicina, agronomia, eles não conseguem entender que eles precisam aprender sobre a docência que eles ensinam. E aí eles ficam muito bravos comigo, porque eles dizem: mas por que você tem que dizer que eu tenho que melhorar a minha docência? Eu já dou aula há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Só que eles não conseguem perceber que eles precisam rever a docência deles. Porque não adianta ter os anos de experiência se você não ressignifica aquilo que você faz. Então, o saber fundamental, o conhecimento fundamental, o conhecimento da experiência, é qualquer experiência. Não, é a experiência que você ressignifica, é a experiência que você utiliza para aprender. É essa experiência que te incomoda, porque você percebe que você precisa melhorar. Que a tua aula naquele dia foi uma bosta. Que você precisa melhorar uma série de coisas. Beleza? Então eu trouxe algumas coisas aqui para a gente comentar. Então, ó, conhecimento. Que conhecimentos seriam esses? E será que nós, professores de matemática, sabemos que conhecimentos pedagógicos nós temos que ter? Sabemos a diferença de conhecimento pedagógico e conhecimento didático? Será que nós sabemos, conhecemos as políticas curriculares e o quanto as políticas curriculares impactam a nossa ação pedagógica, o nosso trabalho docente? Presta atenção! Às vezes as políticas curriculares nacionais, estaduais, elas te moldam ao ponto de dizer: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não! Eu sou um ser que pensa. Eu preciso entender a política curricular, não necessariamente preciso engoli-la, mas eu preciso entendê-la. Entender por que existe uma proposta política atrás disto. Então, esse conhecimento nós precisamos entender, gente. Nós vamos adentrar as escolas
escolas. Nos falta conhecimento desta realidade. Nós temos que conhecer estas realidades. Eu sou chata com isso, eu reconheço que eu sou chata com isso. Mas uma coisa que me entristece e me emputece é quando a gente vai para as escolas e não conhece a proposta pedagógica da escola. E aí a gente vai fazer milhões de coisas na escola e esquece que a escola tem uma proposta. Mas professor, ninguém lê a proposta. Falei, está errado. Não é porque ninguém lê a proposta que eu vou continuar não lendo a proposta. Aí eu assino embaixo. Então eu reforço uma coisa que não pode. Mas a proposta de 2006 não interessa, é a proposta que está ali. É a partir dela que eu preciso ressignificar alguma coisa e contribuir com alguma coisa. E eu sempre brinco com os estudantes. O problema da proposta não é a proposta, é aquilo que a gente não faz com ela. O problema não é ela, são as pessoas que a ignoram. As equipes gestoras que abominam. Os professores que vão dar aula e não sabem nem o que eles estão falando com relação à proposta da escola. Então, gente, nós que trabalhamos com pesquisa, educação, matemática, pelo amor de Deus, não reforcem nas pesquisas aquilo que a gente precisa lutar contra. Porque nós estamos formando professores nas escolas. Nós estamos formando juventude nas escolas. Projeto pedagógico, os grêmios estudantil têm que estar junto. É aquilo que eu falo dos centros acadêmicos. Centros acadêmicos têm que estar junto com o projeto político pedagógico. Normalmente são eles que levam. Então, isso a gente precisa prestar muita atenção. Eu estou brava porque eu me animo, tá, gente? Eu me mato, tá? Obrigada. Eu me empolgo. Ninguém dobra, fica todo mundo com esse estudo. Tá, olha regalado. A galera que já me conhece, mas vocês estão meio assustados. Então eu fiz essa ideia de saberes, né? Então, a questão dos saberes, a gente avalia, a gente redimensiona a nossa ação, a gente utiliza a metodologia diversificada. Já vou chegar na metodologia ativa. Eu já tenho altas crises existenciais com a metodologia ativa. Posso falar agora? Não aguento? Tem que falar agora. Eu vou conseguir segurar 7 põe, tá vendo? Eu vou conseguir segurar 10 lâminas adiante. Não é agora. Vamos lá. Metodologia ativa. Parece que na educação a gente tem a tal das ondas. Agora eu vou fazer um negócio. Agora eu vou inovar com isso. Não, agora a palavra da vez é inovação. Daqui a pouco eu já chego lá. Agora o lance é, eu sou um professor que inova. Tá? Beleza? Eu uso metodologia ativa. E, gente, não é que eu sou contra a metodologia ativa, mas o que eu sou contra é os professores falarem que utilizam, né, a metodologia ativa, mas não mudarem a lógica da docência, não mudarem a concepção de ensino. Então eles aplicam, aí é um tal de ativismo, vocês entenderam? E aí fica aqueles alunos fazendo milhões de coisas, né? Aula invertida, PBL, na hora de avaliar, divide 2 provas, divide por 2, o aluno é 4, 3, é 0, é 2, é 1. Porra, o que eu fiz com o tal do processo da metodologia ativa? Se você, não é que eu estou falando que você está passando, não é dar nota para porra, não é isso que eu estou falando, não é nada disso. Estou falando o seguinte, se você adota uma metodologia ativa, que do meu ponto de vista dessa metodologia dialética, por que é ativa? Qual a ideia do ativo? É a perspectiva que se o aluno é passivo, não é mais passivo, então ele é contra a pedagogia mais tradicional. Então, o aluno é proativo, porque ele tem que estar junto comigo na construção de conhecimento. Por isso que a gente fala metodologia ativa. Só que não é você fazer joguinho, e fazer um monte de... Eu adoro jogos. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu amo. Tá? E aprendi muito matemática com a paciência dos meus estudantes estiverem comigo, me ensinando. Mas o que eu estou dizendo não é a aplicação de um jogo que vai fazer com que haja uma aplicabilidade real de uma metodologia de proação do estudante. A
estudante não é a realização do jogo. A proação do estudante é um processo de construção de conhecimento ou não durante um determinado período, aonde o professor, com cuidado e atenção, registro e diferentes instrumentos de avaliação, acompanha esse estudante no seu processo ou não de aquisição de conhecimento. O que eu sou contra é o papo de falar que usa metodologia ativa, mas avalia como produto. Se você assume a metodologia ativa, você tem que avaliar o processo e avaliar o resultado final, sim, porque é dever do professor, sim, mas é avaliação processual, que eu chamo de avaliação formativa, não apenas classificatória, não apenas somativa. Eu vou finalizar, concluir, eu preciso realizar essa ação de avaliação, mas o meu foco, o meu trabalho metodológico e o meu trabalho avaliativo não vai se configurar em apenas 2 instrumentos iguais de avaliação. Se eu avalio o processo, eu tenho que avaliar praticamente toda a semana. Eu tenho que usar inúmeros instrumentos de avaliação durante este período. É mais difícil? Com absoluta certeza é. Mas a gente precisa dizer e ser claro aquilo que a gente faz. Obrigada, viu? Agora eu vou falar de raiz, que eu já falei. Aí. Agora a inovação. Esta palavra tomou conta do mundo, não é? E aí, o tal da inovação. Então, a inovação curricular, a inovação pedagógica, a inovação tecnológica. Eu não sou contra a palavra, não é a palavra. O problema é o que a gente faz com a palavra. Gente, a inovação, ela passa por um processo realmente de eu fazer mudanças ou fazer mudanças paradigmáticas. Quando o professor ele muda a lógica da docência dele com muito sacrifício e tenta ensinar de um processo de outra forma totalmente diferente, eu creio que ele pode estar desencadeando um processo de inovação. A partir daquilo que ele já viveu, ele não nega o que viveu. O que não pode acontecer é um professor chegar e dizer assim para mim, eu já falei isso aqui uma vez, vou falar pela segunda. O professor chega para mim e fala assim, eu inovei. Agora eu não uso o quadro. O quadro é para gente que ensina de forma tradicional. Agora eu inovei. Por quê? Porque agora eu uso. Isso é de uma pobreza assustadora. Não é isso que determina a inovação. Não é o aparelho, não é eu estar aqui dentro ou lá fora no pátio. Não é eu fazer círculo ou quadrado nas cadeiras. É claro que quando eu faço círculo, eu tenho uma perspectiva de estar mais próxima. Mas o fato de às vezes eu fazer o círculo não significa que consequentemente minha relação com o outro vai ser uma relação horizontal. Então é necessário que, nessa perspectiva de inovação, não adianta eu trocar um aparelho por outro, não adianta eu trocar um recurso didático por outro, se eu não mudo a lógica do que é ensinar. Se para mim eu continuar tendo a perspectiva de que ensinar é transmitir conhecimento, eu posso usar essa porra, eu posso usar isso aqui, eu posso usar lá fora, eu posso usar qualquer coisa. A lógica não muda, o recurso muda, a estratégia muda, mas a lógica não muda. Isto não é inovação. No meu ponto de vista. Por isso que é difícil. Por isso que não é só usar a aula invertida. Acho interessante a aula invertida, desde que o professor de fato oriente, sente, converse, escute, problematize, não abandone. Oriente. Discuta, problematize, ajude, aponte, reforce, quebre paradigma com o aluno. Mas não vou fazer metodologia porque eu não tenho paciência de ficar com o aluno. Não, né? Sei lá.
Porque eu vou dizer uma coisa, se você não tem vontade nenhuma de estar com o seu aluno, ele também não tem nenhuma vontade de estar perto de ti. Pensa. E a gente precisa nem dizer. A gente sente. Então é isso, tá, gente? Então a inovação, ela tem que mexer em questões básicas, em questões básicas. Não é perfumaria. Por isso que é difícil. Porque não é simplesmente mudar um aparelho, é mudar uma forma de ensino que eu nunca tive. Por que é muito difícil para nós professores mais velhos? Porque a gente nunca teve modelo de docência decente. A grande maioria não teve. Eu tenho quase 30 anos de banco escolar, cara. Se eu tiro 4, 5 na minha trajetória inteira de vida, é pouco. Mas eu já falei? Só essa primeira parte. Então a gente tem que entender que existem diferenças. Só a primeira ali comigo. Eu tenho que entender que tem produção de inovação, adoção e adaptação. Então quando eu faço a ressignificação do conceito de ensinar, eu preciso primeiro entender o que significa isso. Depois eu vou ter que me adaptar a esta realidade. Não é simplesmente fazendo, tacando. Existe uma preparação. Mas a gente precisa começar a investir nisso. Vou tentar ser mais rápida. E aí eu não consigo pensar em inovação se eu não consigo pensar na inovação da perspectiva pedagógica e curricular. Vou chamar a atenção de vocês numa perspectiva muito séria. Projetos políticos pedagógicos de escola e de universidade. Quando a gente lê, quem leu aqui o projeto pedagógico do curso de matemática? Provavelmente quem leu foram dos estudantes que eu mandei ler. Todos que leram, levantaram a mão, os professores que fazem parte do curso. É importante vocês lerem os projetos pedagógicos. Por mais simples que possam estar, eles são fundamentais. Se fala hoje do tal da inovação curricular. Vamos inovar no currículo. O que significa inovação curricular? Vamos lá, gente, me ajuda. Me desenha aí. O que é inovação curricular para vocês? Não precisa olhar não, hein? Está todo mundo olhando. O que é inovação curricular? Você organizar o currículo para trabalhar tudo de forma transdisciplinar. Essa fala é muito forte. Eu vou repetir, ver se é isso que ele falou. É você organizar o currículo de tal forma que você trabalhe de forma transdisciplinar. Trabalhar o conhecimento de forma transdisciplinar. Isso é inovação curricular. É isso. Então, bem difícil pra caramba. Inovação curricular, gente, é extremamente difícil. E eu leio muito projetos pedagógicos de cursos, de graduação, tanto de licenciatura como de bacharelado, e também leio da educação básica. Tem palavras que as pessoas utilizam como é a bola da vez, entendeu? A bola da vez agora, eu sempre brinco, não é ser inter, é trans. Trans é muito melhor do que inter, né? Então você tem que ser transdisciplinar. A interdisciplinaridade, fica para trás. Gente, a gente não consegue nem ser disciplinar. Disciplinaridade, a grande maioria dos cursos, eu não estou falando da matemática, estou falando de um modo geral dos cursos, tá certo? Infelizmente a Unesp ainda está muito aquém do que ela deveria estar, no meu ponto de vista, quando eu faço discussão de inovação de currículo. Inovação de currículo não é mudar nome de disciplina, nem carga horária. Isso é pobre. Não é isso. Muitas mudanças acontecem assim. Eu tenho um corpo docente, e aí eu tenho as intenções, aí eu monto a matriz do currículo, eu monto a grade, alguns chamam de matriz, alguns chamam de desenho curricular, e depois eu escrevo a proposta. Isso é um absurdo, é um inverso. Você tem que ter uma proposta. Da proposta você cria o desenho da matriz. Se você faz ao contrário,
você fere a sua própria intencionalidade de instituição formativa. Qual é a briga que eu tenho com a Pró-Reitoria de Graduação? Eu tenho altas brigas com a reitoria atual. Qual foi a minha briga mais feia? Eu solicitei que a Pró-Reitoria de Graduação elaborasse um documento chamado Projeto Pedagógico Institucional. O que eu tenho hoje, um PDI, a meia boca, e os coordenadores desesperados de todos os cursos, tendo que dar conta de montar um projeto pedagógico. Se nós não temos institucionalmente uma política de formação de bacharéis e de licenciandos ou licenciados, como é que vocês acham que os coordenadores vão montar os projetos? Em que base? Nós não temos. Aí as inovações de currículo acontecem como? Do desespero, do envolvimento, da dor de cabeça e do sofrimento dos coordenadores. Então, gente, inovar curricularmente não é simplesmente colocar meia dúzia de palavras bonitas e dizer que a gente faz uma formação interdisciplinar, cai na real. Fazer inovação curricular, gente, vai exigir de nós professores, eu acho que a maioria aqui é professor ou vai procurar a carreira de docência, vocês vão ter que trabalhar com currículos. Então não adianta você falar que você vai fazer uma atividade interdisciplinar se a tua proposta de curso é uma proposta de curso amarrada, fechada, em grade. Não consegue. Porque não é um professor que vai sozinho, coitado. É uma proposta de curso que tem que ser feita. Então é uma mudança de curso. Então a inovação de currículo acontece uma reconstrução de proposta de formação. Aí, quando entrar a inovação pedagógica, é isso que eu quero chegar. A inovação pedagógica de cursos assim só vão acontecer quando a gente tiver discussões desse nível. Porque inovar pedagogicamente não é só trocar o aparelho. Inovar pedagogicamente, inclusive, é como é que eu ensino de uma forma muito mais interdisciplinar. Entendeu, cara? Eu não sei fazer isso. Provavelmente não. A nossa geração aqui, eu não tive uma formação interdisciplinar. Infelizmente não tive. A maioria dos meus colegas de profissão não tiveram uma formação interdisciplinar. Vieram os cursos disciplinares que diziam pra gente que a gente tinha que ser igual. Então a gente vem de um discurso forte. Só que a gente muitas vezes não tem uma prática que condiza com essa, não possa produzir com essa condição. Então a inovação, gente, não é simplesmente mudar do quadro para o aparelho, de dentro da sala para fora da sala. É muito mais amplo e muito mais difícil, mas não impossível. Existem cursos hoje no contexto brasileiro que eu posso afirmar para vocês. Existem mudanças paradigmáticas na organização do currículo e na prática pedagógica de professores. Existe. E nós estamos atrasados com relação a isso. Nós temos que mudar essas questões. E acho que isso, sim, do meu ponto de vista, seria uma educação inovadora. E eu penso que talvez a educação matemática precisaria também deste viés. Como é que eu ensino a educação matemática numa perspectiva transdisciplinar? Eu não vou dizer em trans, multidisciplinar. Como é que eu ensino numa perspectiva interdisciplinar? Eu já fiz aquela experiência do óculos com vocês? Então tá, então você vai ficar quietinho. Eu fiz uma pós-graduação, não foi aquele. Seguinte. Quando a gente faz o ensino disciplinar, é aquele ensino específico da minha disciplina,
disciplina, e aí eu tenho que ter muito conhecimento específico da minha área, mas eu não faço a ideia do aspecto dialógico com a outra área de conhecimento. Então eu faço uma perspectiva disciplinar. A grande maioria dos cursos, do ponto de vista honesto, pode ser que eu esteja errado, mas essa é a minha visão, nós somos currículos disciplinares. Nossas práticas pedagógicas são disciplinares. A multidisciplinaridade é quando eu consigo fazer relações de outras áreas, mas é cada área fazendo a sua contribuição numa temática específica. Então, eu crio projetos que são interessantes projetos, mas aí eu vou conversar com o físico, eu vou conversar com o biólogo, eu vou conversar com o pedagogo, eu vou conversar com o matemático. Cada uma dessas áreas vai contribuir com determinada problemática, com determinado problema, com metodologia específica. Específica na área. A interdisciplinaridade. Vou fazer com a turma. Tem que ser alguém que usa óculos. Fica tudo com medo de mim. Fabrício está fazendo matemática, certo? Minha formação é o quê? Eu sou pedagogo, tá? Troca de óculos comigo. Tá que pariu. Olha lá se você enxergar alguém e diz pra eles o que você sente. Ai, cara. Nossa, tão dura, né? Não, fala mais. Não enxergo muita coisa, porque tipo, tudo embaçado. Fica confortável? Não. O que você quer fazer? Tirar. O mais rápido possível. É. Eu tô aqui quase vomitando, desculpa pra dizer, tá? Porque tá me dando um ânsia de vômito, tá certo? Tá me dando mal-estar. Eu não vejo direito, vocês estão muito pequenininhos para mim, mal enxergo vocês. Eu não vejo a hora de tirar isso aqui, tá? Então eu vou tirar, graças a Deus, vai. Agora diz para eles o que você enxerga. Agora sim, eu enxergo, né? Tá claro pra mim. Tá confortável? Tá. Eu tô aliviada, eu respiro, eu vejo todo mundo. A interdisciplinaridade é quando eu tiro meu óculos da pedagoga e vou colocar o óculos do Fabrício, que é da área da matemática. Eu não enxergo o que ele enxerga. Eu não entendo o que ele entende. E aquilo vai me dando mal-estar porque eu não sei o que eu faço com essa área. O Fabrício não via a hora de tirar o quê? O olhar que ele tem do que eu enxergo. Porque ele não entende nada do que eu enxergo. Porque ele não enxerga. A interdisciplinaridade é exatamente o exercício duro, difícil e árduo de eu chegar para uma pessoa de uma área oposta à minha, nós somos opostos, e chegar para ele e falar assim: Fabrício, eu não enxergo o que você enxerga, como você faz para enxergar e o que você aprendeu com isso. Aí ele vai olhar para mim e falar: Antônia, que porra é essa que você está vendo, que eu não entendo nada que você faz, do jeito que você faz, que isso tem significado para você. Mas quando é que a gente vai fazer isso? Dificilmente, porque a gente, enquanto docente, tem a péssima mania de falar que a gente nunca vai mostrar para o outro os nossos não saberes. E a gente precisa se despir e dizer que eu não sei. Eu não sei como a matemática pensa o conhecimento, eu não sei como vocês constroem o conhecimento, porque a maneira que vocês constroem o conhecimento, gente, não é igual à minha. Eu não estou dizendo que a minha é melhor, mas ela é totalmente diferente de como vocês enxergam as coisas. E como vocês fazem pesquisa com isso. Só que infelizmente tem gente que acha que uma área é melhor que a outra. Isso para mim ainda é uma pobreza que dói. Cada uma tem a sua dificuldade, cada uma tem a sua beleza, cada uma tem o seu quê de existir, e o porquê está ali. Então a interdisciplinaridade não é simplesmente eu juntar tudo, como todo mundo acha que junta tudo e faz um projeto e põe água na porra de tudo.
Vou fazer um projeto interdisciplinar. A gente morre afogado, isso que pariu. Põe água na religião, põe água na matemática, põe água na geografia, põe água na ciência, põe água na... Não é isso. Não é colocar água no problema. É muito além disso. É muito mais difícil que isso. Então, são coisas que... E isso a gente tem que fazer na educação básica. A gente reclama dos nossos alunos da graduação. Mas esses estudantes também são frutos do processo de formação. E eu não estou querendo discutir se a educação básica, pública ou privada é boa. Para mim tem problema. Todas. Para mim, eu vou repetir de novo, ensino médio para mim no Brasil, eu não sei para que existe. Me explica alguém. Qual é a função do ensino médio nesse país? Me explica que eu preciso aprender. Porque até agora eu não entendi. Nós estamos fazendo esse salão perder 3 anos da vida deles. É duro, cara. Fala que Jesus já perdeu também. Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar. Então, a interdisciplinaridade é extrema. Não estou dizendo que ela não seja possível, porque eu estou dizendo que a gente tem que mudar a nossa lógica. Então não adianta mais eu vir com um discurso interdisciplinar se eu não tiver esse mal-estar, se eu não chegar com o cara da matemática e falar, porra, me ensina aí que eu não estou entendendo o que você está enxergando, mas me ajuda, pelo amor de Deus, me dá uma luz, me faz um fio condutor, me cria a possibilidade de entender o que você enxerga. Claro que vocês não vão me ensinar cálculo 4, eu não vou conseguir aprender cálculo 4, caramba. Se eu conseguir aprender cálculo 1, já fico feliz. Infelizmente. Mas o fato de eu não conseguir aprender cálculo 4 não significa que eu não vou aprender as coisas com vocês. Porque se você já vem com essa perspectiva, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, e cálculo é outra lógica de entender, é outra lógica. A educação básica nunca vai te explicar cálculo 1, do jeito do cálculo 1. É outra lógica. Só que eles também não sabem disso, caramba! Eles não sabem, também não têm obrigação de saber! Eu tô legal, muito bem. Tá vendo? Caiu, já escapou, já foi. Aí, foi? Não sei usar, aí foi. Outra coisa interessante que eu vejo, que é importante, né? Inovação pedagógica para mim, estou falando de inovação pedagógica, é a gente sair da aula tradicional. Então, as aulas tradicionais, elas têm um foco muito específico. É a mudança de concepção de ensino.